Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de maio de 2024 e a gente está iniciando o 33º webinário do INCT Bio, INCT de Bioanalítica. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber a Rita de Cássia Silva Luz, da Universidade Federal do Maranhão. Rita, obrigado pela sua disponibilidade de apresentar o seu trabalho aqui hoje para a gente. E a gente também tem aqui a ilustre presença do professor Flávio Damos, também da Universidade Federal do Maranhão, que vai fazer aqui uma gentil aqui apresentação da professora Rita de Cássia. Obrigado também, Flávio, por aceitar aí fazer a apresentação da Rita. Então, eu passo a palavra para o Flávio e depois a Rita já pode começar. Obrigado, bom webinário a todos. Boa tarde, Fracassi, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria muito, né, de agradecer a oportunidade de apresentar a professora Rita, né? E a gente começa falando, então, né, fazendo uma breve abordagem aí do histórico acadêmico aí da professora Rita, né? Resumido, claro, mas, né, a professora Rita, ela é doutora em Ciências pela Unicamp, né? Também obteve estágio de pós-doutoramento na mesma instituição, foi professora da UFVJM em Diamantina, Minas Gerais, né? Entre 2008 e 2014. Atualmente é professora associada na UFMA, associado 4, tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: sensores, biosensores, sistemas eletroquímicos, fotoeletroquímicos, eletroquimioluminescentes, né, e a síntese e aplicações analíticas de materiais nanoestruturados. Ela já foi tutora do PET, presidente da Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica na UFJM, a CICT. A nível de ensino de pós-graduação, ela faz parte dos programas de pós-graduação em Química da UFVJM, do doutorado em Biotecnologia, já fez parte, né, também, do doutorado em Biotecnologia da UFMA, e faz parte atualmente dos programas de pós-graduação em Química, Ciências dos Materiais e o doutorado associativo UFMA-IFMA. A professora Rita já foi membro, né, do comitê interno do Programa Institucional de Bolsas da UFMA, foi coordenadora do programa de pós-graduação na UFJM, vice-coordenadora, e também do programa de pós-graduação em Química da UFMA. Atualmente, ela é coordenadora geral do doutorado associativo em Química, né, que congrega aí, duas instituições, né, a UFMA e o IFMA. Né. Apresenta uma produtividade recente na sua área de atuação, com cerca de 100 artigos publicados em periódicos especializados, seleta política editorial, e destes trabalhos, um percentual é fruto, né, um grande percentual, na verdade, é fruto dos trabalhos que foram orientados nos programas de pós-graduação, tanto a nível de pós-graduação como a nível de graduação, na UFBJM e na UFMA, né, pela professora, os quais renderam cerca de 1.600 citações, sem autocitação, né, e um fator H 24 no ISA. Eu, novamente, agradeço a oportunidade por essa breve apresentação da professora Rita, e eu passo a palavra, então, à professora Rita para que ela possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado e agradeço também a todos a presença. Agradeço ao professor Flávio pela apresentação, agradeço a todos vocês, né, pela presença aqui, né, e também agradeço ao professor Fracassi pelo convite. Para mim, foi uma honra receber esse convite, tá? Para mim, muito especial, né? Estar aqui apresentando alguma coisa que a gente desenvolveu alguns trabalhos que a gente desenvolveu no nosso grupo de pesquisa, tá? Então, professor Fracassi, muito obrigada por esse convite. Gostaria de agradecer ao professor Lauro Kubota, né? O nosso ex-orientador de doutorado, né? E coordenador do INCT Bio. Então, realmente é uma pessoa que torna, né, juntamente com os colaboradores, o INCT Bio um sucesso, né? Então, a gente já pode considerar um sucesso o INCT Bio pela excelente condução, né, que ele vem tendo ao longo desses anos, né? Então, parabenizo, né, pelo sucesso do INCT Bio. Agradeço também a todos os coordenadores de área, né, inclusive o professor Wendel Alves, né, que sempre está disposto a nos ajudar, a nos orientar,
Agradeço a todos os pesquisadores, né, do INCT-Bio pelos seus maravilhosos trabalhos e contribuições, né, ao INCT, né, e a todos os presentes. Então, eu vou dar continuidade, vou colocar aqui a minha apresentação. Inicialmente eu vou desligar a câmera, depois eu volto a ligar, né, por causa da internet. Tá? Só um minuto. Um minutinho. Conseguindo olhar o link aqui, vou fechar. Bom, só me confirme se vocês estão conseguindo visualizar bem. Ok, aqui, Rita. Certo, obrigada, professor. Bom, gente, o título do meu seminário é Desenvolvimento de Sistemas Eletroquímicos e Fotoeletroquímicos visando aplicações analíticas, tá? Eu faço parte do Laboratório de Sensores, Dispositivos e Métodos Analíticos, né, da Universidade Federal do Maranhão. Só um minutinho. Tá? Então, eu coordeno juntamente com o professor Flávio o Labs, tá? Que nós temos aqui uma imagem de alguns dos alunos, né, que fazem parte do nosso grupo, né? Que sem o trabalho deles, realmente a gente não conseguiria, né, desenvolver trabalhos tão interessantes, tá? Bom, nosso trabalho no grupo, gente, nossos trabalhos, né, são trabalhos que vêm sendo desenvolvidos focando em sistemas eletroquímicos, sistemas eletroquímicos e fotoeletroquímicos. Então, a gente visa aplicações analíticas, né, e como toda pesquisa, como todas as pesquisas, a gente tem alguns desafios, né, que a gente encontra sempre pela frente, como, por exemplo, a preocupação com a complexidade da amostra, das amostras, né, que a gente vai analisar, a possibilidade de a gente trabalhar com volumes menores de amostras, né, manusear minimamente a amostra, realizar análises mais rápidas, né, desenvolver métodos analíticos que sejam sensíveis o suficiente para detectar as espécies em concentrações muito baixas, né, então, são esses alguns dos nossos desafios. E o nosso maior desafio, né, como de muita gente, é a questão de recurso, né. E, em relação a isso, a gente sempre tem batalhado, né, com a aprovação de projetos para a gente poder desenvolver as nossas pesquisas nos nossos laboratórios. E gostaria de ressaltar a importância do INCT-Bio, né, no desenvolvimento das nossas pesquisas. Então, realmente, para a gente receber esse apoio, né, do INCT, né, tem sido algo muito importante e muito gratificante para a gente, tá? Mas, no final, eu vou comentar rapidamente sobre isso. Bom, o que a gente faz, né? Então, a gente desenvolve métodos analíticos, né, para detecção de algumas espécies de diferentes interesses, espécies que são consideradas importantes, como, por exemplo, medicamentos, amostras biológicas, amostras ambientais, combustíveis, né? Então, são, né, amostras que são importantes para a gente, são importantes porque focam no nosso bem-estar, né, no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse slide aqui fala por si só e mostra a importância, né, da química analítica de um modo geral, né, no contexto mundial, né? Então, realmente é extremamente importante o desenvolvimento de métodos para a detecção de diferentes espécies. Conseguir monitorar uma espécie numa concentração muito baixa é um grande desafio, como eu citei, né? Muitas vezes a gente não precisa de uma sensibilidade tão boa assim, né? Dependendo do tipo de amostra que a gente trabalha. Claro que nossos sistemas estão longe de serem a perfeição, têm defeitos, têm dificuldades, né? Então, não são perfeitos, mas são sistemas que a gente tem trabalhado com carinho ao longo desses anos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Bom, dos materiais, dentre os vários materiais que a gente usa para desenvolver esses métodos analíticos,
No caso dos eletroquímicos, a gente, né, cita aqui os materiais à base de carbono, como os nanotubos de carbono, grafeno, carbon black mais atualmente, né? Então são materiais de carbono que têm características extremamente interessantes, que podem ser utilizadas, por exemplo, no desenvolvimento de sensores, tá? Nós temos alguns trabalhos que desde 2008, né, envolvendo o nanotubo de carbono, a gente tem desenvolvido a gente começou, na verdade, né, com o laboratório do professor Lago Kubota, o laboratório do professor Eustáquio, né? Então, são trabalhos que a gente tem muito orgulho de mostrar para vocês, né? Então, são vários trabalhos que a gente tem focado em espécies, como, por exemplo, na DH, né, que é uma importante molécula. Nós temos detectado espécies como, por exemplo, a L-Dopa, e várias outras espécies têm sido trabalhadas ao longo dos anos, só que nós não deixamos de lado esses materiais, porque eles são interessantes, eles combinados a outros materiais são extremamente interessantes, a gente vai mostrar um pouco mais na frente a potencialidade desses materiais. Temos outros materiais também, como os nitride de carbono grafítico, perovskitas, quantum dots, né, oxititânio. Então, são materiais que a gente pode fazer a combinação e ter uma imensidão de possibilidades, né, então, para modificar as superfícies eletródicas. Vou começar a falar um pouquinho sobre sistemas eletroquímicos, os sistemas eletroquímicos convencionais, e para cada um desses tipos de sistemas, eu vou rapidamente falar sobre um trabalho ou outro e focar em alguns pontos, né, eu não vou tomar o tempo de vocês. Eu vou até iniciar aqui o meu tempo, para falar sobre esses trabalhos, né? Então, eu destaquei alguns trabalhos que eu considero importantes na nossa carreira, né? E um deles é esse trabalho aqui envolvendo material de grafeno com dicloro de cianobenzoquinona. Nós desenvolvemos um método eletroanalítico para detecção, né, de isoniazida, que é uma substância utilizada no tratamento a tuberculose, né? Então, para a gente desenvolver esse trabalho, a gente começou do zero, né? Então, a gente obteve o grafeno a partir da esfoliação do material de grafite, a gente usou o método de Hammer para poder fazer a separação, pré-separação das folhas, né, de grafite. Depois a gente fez, a gente pegou esse material esfoliado e fez a redução desse material, né, a redução dos grupos sobre a superfície desse material para a gente obter o oxiggrafeno reduzido, né? Então, foi bem tranquila a síntese, porque o grafite é um material mais de baixo custo. Então, para a gente obter o grafeno a partir do grafite foi, né, algo realmente sensacional. Então, usamos o sistema com 3 eletrodos, né? Basicamente, a Caine fez uma mistura do material de grafeno envolvendo o DDQ, a gente chama esse material DDQ, né? E aí a gente mobilizou 10 microlitros só do material sobre a superfície do eletrodo, e a gente verificou que o náfion, né, foi importante para a gente poder ancorar melhor esse material na superfície do eletrodo. Então, a gente usou um filme de náfion para a gente assegurar que não houvesse lixiviação, mas o que mais interessante a gente observou foi o comportamento voltamétrico, né, desses materiais, né, frente à isoniazida. A gente sabe que a isoniazida é uma substância que se oxida em potenciais acima de 800 milivolts, né, então a gente conseguir reduzir esse processo de oxidação para um potencial mais baixo, para a gente foi algo extremamente interessante. Então, vocês podem ver aqui em 4, a gente tem um eletrodo não modificado, e a oxidação da isoniazida ocorre em potencial mais elevado. Quando a gente tem um eletrodo modificado com óxido de grafeno DDQ, a gente consegue acelerar esse processo de transferência eletrônica. Aumentando esse processo de transferência eletrônica na superfície do eletrodo, a gente consegue aumentar a resposta, né, do sistema em termos de corrente e também diminuir o potencial necessário para que a espécie possa se oxidar. Isso para a gente é importante porque a gente diminui as possibilidades de interferência, né? E quando a gente comparou, né, esse resultado, comparou outros materiais, né, na presença de isoniazida, a gente
que não o material combinado, a gente verificou que a resposta, apesar de a gente ter tido também uma diminuição sobre o potencial de oxidação do analito, a gente não teve uma sensibilidade tão boa, né? Então, a combinação dos dois materiais para a gente foi algo realmente que nos surpreendeu, e foi possível, né, com base nesse resultado, fazermos os estudos, vários outros estudos, né, para a gente poder conhecer melhor o nosso sistema, né, fizemos a curva amperométrica que a gente fez foi, a gente trabalhou com uma ampla faixa de resposta, se eu não me engano, a gente partiu de 0,5 micromolar até 500 micromolar, a gente conseguiu aí uma ampla faixa de resposta e conseguiu fazer a aplicação, né, do sistema do sensor proposto, né, em amostras que tinham, né, isoniazida, né, e o mais interessante é que a gente usou amostras que não tinham só isoniazida presente, tinha outras substâncias presentes, né, outros antibióticos que também agem, potencializam o poder da isoniazida, e a gente não teve interferência, né, em termos de resposta, a gente, realmente, para a gente foi algo muito importante. Um outro trabalho que eu destaco aqui foi o trabalho do Rick, né, foi aluno de mestrado, né, e atual aluno de doutorado. Então, esse trabalho que ele defendeu no mestrado, acho que ano passado, se eu não me engano. Então, a gente pensou, né, em trabalhar com carbon black, né, só que inicialmente a gente tinha a dúvida que veio, será que ele seria melhor que os outros materiais de carbono? Então, a gente fez uma comparação. Então, a gente pegou 3 materiais diferentes, pegou o grafite, né, adquirido comercialmente, pegou o carbon black, pegou o nanotubo de carbono, também fez a combinação desses materiais, né, e a gente observou que quando a gente tinha o comportamento voltamétrico do carbon black sem um analito, a gente observa uma onda próxima a 400 milivolts, mais ou menos, e quando a gente tratou esse mesmo material, né, tiramos esses grupos ácidos presentes em sua superfície, a gente já não observa esse processo, né, e a gente vê que quando a gente usou o carbon black do jeito que a gente adquiriu, né, comercialmente, a gente observa uma resposta significativamente, eu posso dizer que melhor comparado aos outros 2 materiais e ao material tratado, né? A gente percebe que a resposta foi baixa comparativamente, a gente tem uma resposta mais baixa, então isso aqui promove um baixo potencial de oxidação do analito e uma melhoria na corrente, né? Bom, para a gente poder justificar essa melhor resposta, né, eu mostrei ali um sistema não otimizado, né, para a gente justificar essa melhor resposta, a gente determinou a quantidade de grupos ácidos presentes em sua superfície, para a gente tentar justificar por que o carbon black, né, nos forneceu um resultado mais satisfatório. A gente observou que, em termos de grupos ácidos, né, totais, a gente observou que o carbon black foi o que nos forneceu, né, que apresentou maior quantidade de grupos ácidos em sua superfície, e a gente associou essa maior quantidade à melhor resposta eletroquímica, né? E aí a gente fez uma comparação em termos de densidade potencial, né, usando o carbon black e o nanotubo de carbono separadamente e os materiais combinados com grafite, nanotubo de carbono, e a gente nitidamente observa, né, o potencial que a gente observa é mais baixo, a densidade de corrente maior, então a gente optou em trabalhar com o carbon black 100% puro, né, usou um óleo mineral, né, para poder preparar pasta de carbono. Eu tinha colocado aqui um eletrodo de pasta de carbono aqui, mas eu acho que não saiu. Bom, enfim, comparamos, né, fizemos a aplicação do sistema, comparamos com a literatura, obtivemos uma faixa de resposta, né, muito interessante. Uma outra vertente que o grupo tem trabalhado, né, são sistemas eletroquimiluminescentes, né. Esses sistemas, a técnica em si é chamada de eletroquimiluminescência ou quimiluminescência eletrogerada. Tá? Então, basicamente, é uma técnica em que eu preciso, né, tem 2 tipos, basicamente, de princípios, né, a gente pode dizer que a mais utilizada é a que usa um luminóforo, que é a nossa espécie luminescente, que interage com o analito, né, e esse analito a gente chama de correagente, né, então,
Infelizmente, a gente não conseguiu explorar essa técnica como um todo ainda, a gente ainda está no início, porque o equipamento deu um problema, né? Então, a gente não conseguiu explorar em toda a sua plenitude, mas a gente tem, né, várias ideias aí para a gente começar a fazer. Porém, basicamente, eu vou mostrar, né, como funciona essa técnica, né? Eu posso querer oxidar ou reduzir uma espécie na superfície do eletrodo. Então, para mim promover essa oxidação, eu posso aplicar um potencial positivo, negativo. Aqui vamos supor que a gente aplica um potencial, né, a faixa de potencial positivo ao eletrodo de trabalho. Então, o que vai acontecer na superfície do eletrodo? A gente vai ter aí o luminóforo, vai ser oxidado, a espécie correagente, que vai ser meu analito, vai ser oxidada, tá? Esse correagente, ele vai liberar um próton e vai formar uma espécie altamente reativa. Essa espécie altamente reativa vai reagir com o luminóforo oxidado e vai promover uma forma excitada para o luminóforo, que vai emitir radiação, energia, né? E essa energia vai ser absorvida pelo nosso fotodiodo. Tá? Então, para que a gente consiga trabalhar com a eletroquiminescência, que a gente consiga obter o sinal, duas coisas são extremamente interessantes. Uma é em relação à questão do luminóforo. A gente tem que escolher uma substância, né, uma espécie que tem uma boa sensibilidade, responda numa faixa ampla, né, de resposta, responda de forma rápida, né? Então, a gente encontrou isso em algumas espécies, como, por exemplo, complexo de rutênio, luminol e outras espécies, mas não são muitas espécies que têm essas características. E em relação ao correagente, né, acho que basicamente é isso que garante não, melhora assim, a seletividade do sistema, é que o correagente, ele seja uma espécie que reaja de forma rápida, né, sofre uma reação química de forma rápida, né, forme a espécie intermediária de forma rápida, né, e reaja suficientemente bem com o luminóforo, né, e aí para que o luminóforo possa emitir radiação. Então, basicamente, isso aqui dá para a gente uma seletividade ao sistema, né, garante uma seletividade ao sistema. Então, um trabalho que a gente desenvolveu no grupo, que a gente considerou interessante, porque foi o primeiro trabalho que a gente desenvolveu com a SL, foi um trabalho para um antibiótico, né? A gente aplicou esse sistema em amostras de urina e amostras de medicamento, tá? Basicamente, a gente não modificou a superfície eletródica, tá? A gente usou um eletrodo impresso, e esse eletrodo impresso já continha, claro, os 3 eletrodos, a célula eletroquímica contendo em relação à célula eletroquímica, o volume máximo que a gente trabalhou foi de 40 microlitros, tá? Então, a gente usava uma quantidade específica, tanto do luminóforo, que no caso foi o complexo de rutênio, quanto do antibiótico. E aí, a gente fez os rotamogramas cíclicos, né? Tanto usando a eletroquímica, quanto usando a eletroquiminescência. Então, o equipamento, ele pode nos dar os 2 modos separados ou os 2 modos juntos, né? Então, a gente pode ter uma medida realizada de forma simultânea e obter os 2 resultados. E a gente pode observar, né, principalmente no que diz respeito à fotoeletroquímica, que quando o luminóforo reage com a ciprofloxacina, a gente tem, sim, um bom sinal de ECL, né, enquanto que as espécies sozinhas já têm baixo sinal. Então, isso para a gente foi extremamente interessante, né? Então, a gente conseguiu, na verdade, fazer a determinação da ciprofloxacina com base nesse sinal, né? Fizemos alguns estudos, que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente verificou que uma coisa que foi extremamente interessante foi a concentração do luminóforo. A gente tem que usar uma concentração que seja adequada para ele interagir com o analito, porque senão a gente não tem um sinal de ACL satisfatório. Um outro parâmetro interessante que a gente também se preocupou em estudar foi o pH do meio. A gente verificou para essa condição, para esse sistema, que em pHs levemente ácidos, não muito ácidos, soluções não muito ácidas, promover um sinal de ACL maior, né? E também, quando a gente botou todos os gráficos, o potencial em função do pH, né, para essa figura, a gente observou que a gente tem uma região onde a gente tem uma linearidade, né, e a gente observou que o coeficiente angular que nos indicou
um valor de 60 milivolts por unidade de pH, o que nos sugere que o processo de oxidação do analito sobre a superfície do eletrodo envolve o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, né? Então, outras informações a gente conseguiu tirar, fez a nossa curva analítica, conseguimos uma boa faixa de resposta, fizemos a aplicação dos sistemas em formulações farmacêuticas, em amostra de urina artificial, né? Comparamos, né, lógico, com a literatura, para a gente poder mostrar que o sistema funcionava, tá? Então, foi algo realmente bastante interessante. Aí a gente, como a gente já adquiriu um pouquinho de experiência trabalhando com SL no trabalho anterior, aí a Giovana, que era, na época era aluna de iniciação científica, hoje é aluna de mestrado, a Giovana também fez estudos envolvendo SL, só que nesse estudo ela usou o carbon black, né? Então, a gente modificou o eletrodo, um screen com carbon black e fez a detecção, né, usando o mesmo luminóforo, o complexo de Ruthen. E a gente observou que quando a gente tem as duas substâncias juntas, né, no caso, a cloroquina, que foi o nosso correagente, né, com o luminóforo, a gente obteve uma resposta bem satisfatória, tá? Então, aí, o princípio é o mesmo, né? Então, a gente fez a aplicação do sistema da Giovana, né, em amostras que continha, né, o cloroquina, que foi difícil, bastante difícil de conseguir, e amostras de urina artificial, tá? Então, o outro tipo de vertente que a gente tem trabalhado, né, no nosso laboratório, a gente começou a trabalhar, acho que nos sistemas fotoeletroquímicos em 2015, né? Então, a gente, claro que a gente está longe de ser especialista na área, realmente a gente não é, a gente sempre está aprendendo, né, com todos os trabalhos, cada trabalho que a gente faz é um trabalho diferente, né, nenhum é igual ao outro, e a gente aprende com os erros, né, e a gente consegue, através dos erros, melhorar, né, o nosso sistema. Então, basicamente, o que a gente pode falar em relação a esse tipo de sistema? Primeiro, eu vou falar do aparato, né, do material. A gente trabalha com uma lâmpada LED, né, inserida numa caixa, né, a gente confeccionou essa caixa, ou a gente pode adquirir essa caixa, mas a gente faz um orifício para inserir a lâmpada que a gente adquire comercialmente, né, esse tipo de lâmpada que a gente adquiriu aqui, na época estava em torno de 160, 165 reais, mais ou menos, né? Então, comparado às lâmpadas utilizadas em sistemas mais caros, né, que estão em torno de 13 mil reais, então a gente realmente conseguiu desenvolver um sistema de baixo custo, né, para a gente trabalhar de forma mais tranquila com os nossos eletrodos, né, os eletrodos modificados. Geralmente, os nossos eletrodos a gente usa o FTO, que é revestido, né, com óxido de estânio dopado com flúor, que é um material de baixo custo também, né, então, a vantagem é que a gente consegue, por exemplo, quando a gente adquire esse material, o FTO, a gente consegue cortar as plaquinhas e fazer vários eletrodos, né, e o mais legal é que a gente consegue reutilizar os eletrodos, né? Então, para a gente, realmente é bem vantajoso e isso favorece o desenvolvimento de outros trabalhos. Bom, outra coisa interessante em relação ao sistema fotoeletroquímico é que a lâmpada que a gente usa é uma lâmpada de baixa potência, né? A gente tem aí outros pesquisadores trabalhando com lâmpadas muito mais potentes que a nossa. Lógico, os resultados são bons, mas a gente trabalha com uma lâmpada de uma potência cerca de 30 watts, né? Então, uma potência baixa, e mesmo assim a gente consegue alcançar bons resultados, né? Basicamente, a gente pode gerar, ao incidir a luz sobre o sistema, sobre os eletrodos, a gente pode gerar correntes anóticas e catódicas, né? Então, se eu incido a luz no sistema, né, eu causo a separação, eu promovo a separação de cargas, então a gente tem lacunas geradas, e o elétron, né, passa da banda de valência para a banda de condução, e aí essa lacuna que é gerada, ela a espécie que está em solução, que a gente chama de doadora de elétrons, cede elétron para a banda de valência, e aí a gente não tem a recombinação do sistema, né? Por outro lado, quando a gente pensa em obter uma fotocorrente catódica, já é o contrário, a gente recebe o elétron do eletrodo, né, que vai para a banda de valência,
claro, a gente tem a separação de cargas. O elétron que vai para a banda de condução, ele é capturado pelo aceitador de elétrons, e aí a gente tem uma corrente de redução. Então, a gente pode trabalhar com corrente de redução ou de oxidação, a gente pode trabalhar com uma célula eletroquímica, ou a gente pode trabalhar com 2 semicélulas, né? Dependendo do sistema que a gente quer, né? Isso para a gente é extremamente interessante. Bom, então, eu trouxe aqui, não dá para apresentar todos os trabalhos, lógico, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente tem feito aí no nosso laboratório. Então, esse trabalho do André, que foi um aluno de doutorado, ele desenvolveu um sensor, biosensor fotoeletroquímico para detecção de hidroxibenzeno, né, que no caso é hidroquinona, e fez aplicação em cremes utilizados na pele, né. Bom, o mais legal, assim, que eu vi nesse trabalho é que, para modificar a superfície eletródica, né, a gente, claro, testou vários materiais, dentre eles o sulfeto de cobre, e aí a gente fez uma eletrodeposição do cobre sobre a superfície do eletrodo, usando um potencial determinado, uma condição determinada, e a gente conseguiu tranquilamente fazer essa deposição, e a gente pode fazer vários outros eletrodos, né, e deixar preparados esses eletrodos, e colocar sobre a sua superfície o material biológico que a gente deseja, né, no caso a gente usou a enzima HRP, né, aí a gente fez uma mistura lá usando glutaraldeído, quitosana, BCA, para bloquear as espécies inespecíficas e tudo mais, e colocou sobre a superfície do eletrodo, deixou secar, né, a 4 graus Celsius, e aí o eletrodo estava pronto para a gente medir, né. A gente também faz parte do programa de ciências dos materiais, então para a gente é importante que a gente sempre foque na caracterização do material que a gente gera, né? Então, a gente conseguiu fazer a caracterização do material usando a microscopia eletrônica varredura, a impedância e tudo mais. Mas, assim, basicamente, para resumir o trabalho dele, a gente, né, com a modificação da superfície do eletrodo, a gente teve uma fotocorrente, né, nesse caso, a fotocorrente catódica. Na presença de peróxido de hidrogênio, a gente teve um aumento nessa corrente, como vocês podem observar, e quando a gente adicionava o analito, que é a nossa espécie de interesse, que a gente quer determinar, a gente tinha uma diminuição na fotocorrente. Então, através disso, foi possível a gente monitorar a corrente do composto fenólico indiretamente, através da diminuição da corrente do peróxido de hidrogênio. A gente fez um esqueminha aqui para mostrar o que está acontecendo, né? No caso, o peróxido de hidrogênio, em contato, né, com a solução, ele, né, se transforma em água, né, e aí, consequentemente, o que aconteceu? A enzima, ela sofre um processo de oxidação, simultaneamente o analito, quando está presente na solução, o composto fenólico, ele interage, e aí muda seu estado de oxidação, e à medida que ele vai mudando seu estado de oxidação, ele vai diminuir a corrente, né, então a gente, claro que a gente sugeriu que está havendo uma competitividade aí entre o composto fenólico e a enzima, né, em termos de resposta, e aí a gente tem essa diminuição da fotocorrente, tá? Então, claro que outros parâmetros foram analisados, né, foram utilizados, mas algo que a gente teve cuidado de analisar foi em relação à questão da concentração do peróxido de hidrogênio. A gente observou que concentrações até 150, a corrente, né, não variava praticamente, mas a partir disso a gente já tinha uma diminuição na corrente. Então, a gente optou em trabalhar com uma concentração de peróxido mais baixa, foi 50 micromolar, otimizou, né, o potencial aplicado, eletrodo de trabalho, conseguimos aí obter uma curva analítica, né, com uma sensibilidade boa, né, indo de 0,01 a 1000 micromolar, né, a linearidade dele foi muito boa, né, e a gente testou algumas espécies que poderiam interferir na resposta do analito, e a gente observou que nenhuma das espécies testadas, né, influenciaram significativamente na resposta do DHB, né, do composto fenólico. Então, essas que são as amostras que foram testadas, e aí a gente comparou os resultados fotoeletroquímicos com o método espectrofotométrico, a gente observou que ambos, né, deram resultados satisfatórios, a percentagem de recuperação, tanto no nosso quanto no método espectrofotométrico, foi próximo a 100%. Então, a gente gostou muito do resultado desse trabalho, para a gente foi extremamente interessante. Outro trabalho desenvolvido no nosso grupo, né, focando na fotoeletroquímica, seguimos a vertente da isoniazida, né, por ser uma espécie extremamente importante
usada no tratamento da tuberculose. Então, esse trabalho foi desenvolvido pela Shirlene, na época ela era aluno de mestrado, hoje está fazendo doutorado com a gente, né? Então, resumidamente, a Shirlene modificou um eletrodo com óxido de titânio, né, adicionou os outros materiais, que no caso foi complexo de rutênio, quantum dots de teluride de cádmio sobre a superfície do eletrodo, fez todo o processo de aquecimento e tudo mais, e aí obteve o nosso sensor fotoeletroquímico, onde a gente, claro, fez uma comparação aí, otimizou todo o sistema, usou a microscopia eletroquímica, que nesse caso é a impedância, para a gente caracterizar, né, por exemplo, microscopia eletroquímica de varredura mostrou que na incidência de luz a gente tem, né, uma corrente elétrica maior em comparado à ausência de luz, então realmente mostra que nosso material é sensível à presença de luz. E aí, né, para a gente escolher qual das combinações a gente iria usar, porque foram várias as combinações que a Shirlene fez, colocamos aqui algumas delas, e a que mais nos apresentou, né, resultado satisfatório foi essa aqui, em que a gente tem o material combinado, né, testamos o material só óxido de titânio, só o quantum dots, só complexo de rutênio e os dois. E a gente observa que quando a gente tem um material combinado com todos os materiais que eu falei para vocês, a gente tem uma fotocorrente maior, né, quando o analito está presente em solução, né, em comparação à fotocorrente do analito, na ausência do analito em solução. Então, a gente realmente verificou que valeria a pena a gente investir nesse tipo de sistema, né, para a detecção dessa substância, né? Então, ela fez a curva analítica, a gente aí observou 2 faixas lineares de resposta, ela fez a aplicação, testou, verificou a estabilidade do sistema, né? Viu se fazendo em dias diferentes se a gente conseguiria reproduzir, a gente teve uma boa reprodutibilidade nesse caso. Foram testados algumas espécies interferentes, né? A gente testou, na verdade, a metade, o referee pediu para a gente testar mais, e aí a gente testou outras espécies, né, que podem estar presentes, como a rifampicina, né, e outras substâncias que podem estar presentes no medicamento, né, ou mesmo na amostra de urina. E aí a gente observou que realmente a gente não teve interferência significativa, né? Comparamos com outras técnicas, não só as eletroquímicas, e a gente obteve um resultado satisfatório, né? Daqui a estudo de adição e recuperação que ela fez nos comprimidos, né? Que continham a isoniazida, né? Então, realmente, para a gente obteve aí, a gente observou que o resultado da Shirlene foi bastante satisfatório. E aí, aqui eu trouxe outro trabalho para mostrar um pouquinho para vocês, o trabalho da Fernanda Maria, que foi aluna de mestrado e depois aluna de doutorado, né? A Fernanda desenvolveu um sensor fotoeletroquímico para quantificação de PSA, né? E ela explorou a combinação do sulfeto de cádmio com o titanato de bário. E o mais interessante foi que a gente sintetizou os 2 materiais, né? Então, a gente fez a síntese dos 2 materiais, síntese química. No caso do material do bário, a gente utilizou um sistema hidrotermal, né? E o tempo de síntese foi bem baixo. Caracterizamos os materiais, eu não vou entrar em detalhes, aí a gente viu que, em relação ao sulfeto de cádmio, a gente obteve aí uma fase cúbica predominante, né, com tamanhos de cristalitos em torno de 4,9 nanômetros. O titanato de bário, a gente observou a mesma fase, só que o tamanho dos cristalitos formados com a nossa síntese foi em torno de 44 nanômetros. Então, para a gente é importante a gente ter ideia desses parâmetros, porque a gente pode, dependendo do tipo de síntese que a gente faz, do tipo de reagente que a gente usa, a gente pode monitorar, né? A gente pode verificar quais os tamanhos que a gente pode obter, né, quanto para a gente trabalhando com partículas nanométricas, né, é bem mais interessante. Né, caracterizamos o material usando a espectroscopia de impedância e tudo mais, mas o que eu só vou chamar atenção para o estudo que ela fez em relação a tempo de incubação, né? A gente estudou a concentração do anticorpo que a gente imobilizar na superfície do eletrodo, mas a gente também se preocupou com o tempo de interação entre o antígeno e o anticorpo, e a gente verificou que já com 5 minutinhos a gente já conseguia essa interação boa, né? Então, para a gente foi uma surpresa muito boa a gente conseguir
promover essa diminuição da fotocorrente, né, usando um tempo de 5 minutos, tá? Lembrando que aqui a gente está usando como molécula doadora o ácido ascórbico, que é a espécie que a gente usa para monitorar o sinal. E aí a Fernanda fez a curva analítica, né? A gente teve a resposta em termos de log, né? Log em função da corrente, e aí a gente conseguiu um valor de concentração indo de 1 pico a 1 micrograma por ml. Então, foi uma surpresa muito boa para a gente obter uma faixa de trabalho tão, né, trabalhando com uma concentração baixa, indo até uma concentração bem elevada. Então, para a gente foi interessante. Claro que a gente precisava verificar se outras espécies que podem estar presentes ali na amostra podiam interferir na resposta, né, do PSA, e a gente viu que não interfere. Bom, claro que eu não vou me ater a todos os trabalhos que a gente desenvolveu no laboratório. Nós temos aqui, só estou citando aqui alguns trabalhos dos alunos de Flávio, no caso foi o Sakai, né, que está fazendo doutorado com a gente, de novo, porque ele fez um doutorado em biotecnologia, está fazendo doutorado em química, né, então ele desenvolveu imunossensor para hanseníase, né, então foi muito interessante o trabalho dele, eu acho que foi o primeiro, o pessoal falou muito bem desse trabalho, porque foi o primeiro, que não existe técnica, não posso dizer, uma técnica padrão, né, para hanseníase, né, e ele conseguiu determinar o biomarcador, né, a espécie que ele monitorava num tempo baixo, então foi um trabalho muito interessante que ele desenvolveu. Outro também foi para leishmania, né, canina, então realmente a sensibilidade do sistema dele frente às amostras contaminadas com, né, no caso, o vetor, né, que promove a leishmania, foi muito boa. Então, foi realmente, ele conseguiu desenvolver trabalhos bastante interessantes. A Grazi também, né, trabalhou ela monitorou a troponina 1, né, usando o iodeto de bismuto com tantalato de bismuto, né, então ela conseguiu um resultado bastante também satisfatório, faixa ampla de resposta, tá? Aqui nós temos outros trabalhos também que a gente fez em parceria, né, com o professor, esse aqui da Tatiara, com o professor Fatibello, que foi também determinar o mesmo biomarcador, né, que no caso foi a troponina, né, e aí a gente usou, nesse caso, o sulfeto de bismuto, né, a gente eletrodepositou. Os dois materiais foram feitos por nós, né, pela Tatiara, no caso, sulfeto de bismuto foi eletrodepositado sobre o vanadato de bismuto, que ela sintetizou quimicamente, e o sulfeto de bismuto eletroquimicamente. Então, os resultados também foram bastante promissores, sensibilidade bastante interessante. E esse trabalho também que a Shirlene, né, apresentou, esse trabalho a Shirlene apresentou no CIB, né, antes, ele não estava publicado, né, mas ela apresentou esse trabalho no CIB, então eu não vou falar sobre esse trabalho, mas esse trabalho também foi extremamente interessante, porque ela usou o titanato de estrôncio com o nitreto de carbono dopado com enxofre e nanopartículas de paládio. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre, não vou tomar muito tempo de vocês, estou já finalizando. Ela trabalhou com 2 proteínas, no caso a spike, a nucleocapside, né, de SARS-CoV, e para a gente foi algo realmente interessante, porque a gente pôde comparar os resultados obtidos com as 2 proteínas, né? No caso, ela também caracterizou todo o material, né? A gente, como ela faz parte do programa, aluno do programa de materiais também, a gente, né? É legal porque a gente se preocupa com essa questão da caracterização, né? Mas aí ela comparou, no caso, as respostas obtidas, né? O material combinado e não combinado, o material combinado mostrou realmente resultado bastante satisfatório, também otimizou todo o sistema, né, e em relação otimizou a concentração dos anticorpos na superfície dos eletrodos, né, e ela viu que as 2 proteínas apresentaram
resultados bastante satisfatórios, foram bastante interessantes, mas a gente viu que a gente obteve um resultado ainda melhor com o nucleocapsídeo, né, a proteína nucleocapsídeo. Otimizou todo o sistema, e uma coisa bastante interessante em relação ao trabalho dela foi a estabilidade do material dela frente aos anticorpos, né, da nucleocapsídea e da spike, né, então a sensibilidade foi, a estabilidade foi algo realmente fantástico, né, ela ligando e desligando a luz até 1000 segundos, ela obteve ali uma resposta praticamente fantástica. Ela fez a aplicação, né, como a gente teve dificuldade em aplicar em amostra biológica, e a gente teve a ideia de usar a saliva artificial, né, então a gente comprou na farmácia, né, o pessoal vende a saliva artificial e fez a aplicação do sistema dela em saliva artificial, então foi legal, né, esse trabalho desenvolvido, a ideia do trabalho foi algo bastante interessante. Outras vertentes que a gente também trabalha no grupo, no caso, mais especificamente o professor Flávio, é o sistema BIA, com fotoeletroquímica, né, então, diferentes materiais podem ser utilizados usando a análise por injeção em batelado, usando a fotoeletroquímica, né, que é algo que realmente para a gente foi bastante interessante. A gente viu que na presença de luz a sensibilidade do sistema aumentou consideravelmente. Outros trabalhos usando células fotoeletroquímicas autoalimentadas, né? Então, são trabalhos que também são da linha do nosso grupo de pesquisa, desenvolvidos pelo professor Flávio e os seus alunos, né? São trabalhos bastante interessantes. Né? Claro que a gente está no começo, a gente está descobrindo, a gente está tentando, claro, entender, né, algumas coisas que realmente a gente ainda não tem 100%, mas a gente se esforça bastante para que a gente consiga entender realmente como funciona o sistema, mas a gente já, né, está aí com outras ideias, e aí a gente, né, vai mostrar futuramente aí para os colegas em eventos, né, que a gente tem feito, né, nossa continuação dos nossos trabalhos. E essa nossa equipe atual de trabalho, a gente, há muitos anos, a gente vem trabalhando só com alunos de mestrado, né, a gente antes trabalhava em Diamantina e realmente, quando a gente saiu, foi quando a gente começou, quando a gente teve o doutorado da Rede Mineira aprovado, e a gente veio, né, para cá, e aí a gente continuou sem mestrado, sem doutorado, e quando foi em 2021, a gente conseguiu implantar o primeiro doutorado em Química no estado, né, graças a Deus, associativo com o pessoal do IFMA, que são nossos parceiros, nossos colegas, né, e agora, mais recentemente, a gente também teve a surpresa boa da aprovação do doutorado na UFMA, né, esse não associativo, né, então a gente está até começando com a primeira turma agora, esse semestre, né, e a gente só tem a agradecer em relação à questão dos trabalhos a esses alunos que se dedicam totalmente para desenvolver, né, as pesquisas do nosso laboratório com paciência, né, um ajudando o outro, então isso para a gente é extremamente importante, né, mostrar os nomes deles para mim, realmente, para o professor Flávio também, é extremamente importante, porque esses são os atores, esses que tornam possível, né, as nossas ideias, né, que eu coloco em prática. Esse é o nosso espaço, né, que a gente usa para a gente realizar nossas pesquisas, tá? E eu gostaria imensamente de agradecer, né, a Universidade Federal do Maranhão, né, por toda a estrutura, todo o apoio, a FAPEMA, que é a nossa fundação aqui, que está sempre nos ajudando, o CNPq, e em especial o INCTBio, né, na figura do professor Lauro, porque realmente, para a gente desenvolver o que a gente desenvolveu até hoje, se não fosse o INCTBio, né, com toda a ajuda, realmente seria muito mais difícil. Então, a gente agradece imensamente ao professor Lauro por ter estendido a mão ao nosso grupo de pesquisa, né? Então, a gente só tem a agradecer realmente, né, por essa parceria, né? Sempre que a gente está sempre, né, conversando sobre os trabalhos, está sempre dando ideias, então, para a gente alguém que realmente a gente tem especial aqui com a gente, tá? No nosso coração mesmo, então, um carinho muito grande. E também os integrantes do grupo Labs, né, todos os alunos, né, que fazem parte, os nossos colaboradores dos programas de pós-graduação, Ciências Materiais, Ciências da Saúde, o doutorado associativo, né, e todos os demais colaboradores em outros estados do Brasil, tá bom? Então,
Muito obrigada pela atenção de todos, tá? Então, eu fico à disposição de vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Deixa eu tentar aqui, ver o que eu posso fazer aqui. Muito obrigado, Rita. Eu diria que o seu webinário foi bastante inspirador. Foi muito legal ver assim você apresentando, né, os trabalhos do seu grupo e para ver também assim a extensão, né, que você tem de aplicações, né? Bastante interessante. Eu fiquei bastante animado e eu fiquei até interessado em conversar sobre algumas possibilidades aqui, talvez aí na oportunidade quando vocês vierem aqui na Escola de Bioanalítica. Com E certeza, realmente professor. muito interessante. Mas eu vou deixar essas perguntas para depois, eu vou fazer uma só. Tá bom. Para também deixar espaço para o pessoal perguntar aqui e também para esperar o pessoal se ajeitar aí. Quem quiser fazer perguntas, né, levante a mão aí que a gente vai chamando aqui na ordem. Tudo bem? Ô, Rita, eu fiquei bastante interessado aí nessa parte de sistemas fotoeletroquímicos, né? São duas coisas assim que eu gosto bastante, na verdade, né? Juntar, né, essa parte ótica com a parte eletroquímica. Sempre gostei bastante. Sempre achei bastante elegante essa parte, né? E aí eu estava vendo o seu sisteminha, né, que você usa lá aquela lâmpada, né, para fazer a estação, né, da superfície do eletrodo. E eu queria te perguntar, o pessoal na literatura, ou vocês mesmos, né, vocês já têm, assim, visto ou utilizado, não assim usar uma lâmpada onde você tem, assim, vários, né, comprimentos de onda, na verdade, mas, assim, sistemas com comprimento de onda específicos, né? Por exemplo, um sistema com um laser, né? Vocês já trabalharam com essa fonte de radiação? Ou o pessoal na literatura tem utilizado? O pessoal tem utilizado, o pessoal usa. Nós temos um sistema, um acessório, na verdade, que também usa um laser com potencial, com um comprimento de onda fixo, né? Então, é possível utilizar sim, tá? Só que a gente não utiliza porque é muito caro, né? O custo é muito elevado. Mas se a gente trabalhasse, por exemplo, com um laser com comprimento de onda, ou lâmpadas com comprimento de onda próximo ali da região ultravioleta, no violeta, azul, a gente conseguiria também resultados bastante interessantes. Ah, que legal. Porque, assim, quando eu vejo, assim, a potência da lâmpada que você usou, né? Você comentou que era de 30 watts, né? Mas, assim, esses 30 watts, eles não estão sendo aplicados em cima do eletrodo, né? Quer dizer, a lâmpada, ela é muito dispersa, né? Assim, sim, está sendo aplicado, sim. Olha muito. Agora, enquanto que o laser, né? Se você conseguir, né? Focalizar direitinho ali na superfície, se for um laser, por exemplo, de alguns miliwatts, né? Você tem certeza que aquele valor de miliwatts está indo direto para o seu sistema eletroquímico, né? Porque não tem aí tanta dispersão do feixe, né? E talvez seja interessante de avaliar isso aí, né? É uma coisa que a gente... Inclusive, Flávio pediu esse acessório e a gente está lá... a gente vai começar a fazer alguma coisa com isso, né? Uma coisa nova, mas a gente tem esse acessório e a gente vai mudar e testar, porque tem tanta coisa, tantas possibilidades, professor, que dá para... Tem no laboratório um laser em 463 nanômetros, e se você trouxer uns eletrodos aí na escola de bioanalítica, a gente pode testar durante a escola de bioanalítica. Ótimo! Com certeza, professor, a gente vai fazer isso, para a gente é interessante, sim. A gente tem potenciostato aqui tudo, né? Só você trazer os eletrodos que a gente testa. Com certeza, mas eu vou cobrar. Ou não, pode trazer, Tá bom, professor, agradeço pelas perguntas, tá? Joia. Depois tem outras coisas que eu te pergunto quando vocês vierem para cá. E, tá bom. Pessoal, perguntas? Levantem a mão. Dozil, por favor. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Parabéns, Rita, pela apresentação, excelentes trabalhos. Fiquei bastante impressionado. Obrigada. A dúvida é se é mais uma curiosidade mesmo, né? Porque trabalhei um pouco com amostras biológicas diretamente, mas as primeiras tentativas aqui realmente me deixou um pouco preocupado, porque pelo menos os revisores da revista que a gente publicou, né? Foi exigência, assim, bastante decisiva de que
tinha que ser amostras reais. E eu vi que você publicou vários trabalhos usando amostras artificiais. Você tem esse tipo de dificuldade? É uma tendência de não aceitar mais a amostra artificial? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, já que você tem bastante experiência nessa área. Tá. Quando a gente, por exemplo, o trabalho da Fernanda Maria, em que ela usou o titanato de bário combinado ao sulfeto de cádmio, a aplicação foi em soro sanguíneo. A gente, realmente, em parceria com o pessoal da genética, lá, laboratório de biologia, a gente conseguiu a amostra. Só que, realmente, a dificuldade de a gente conseguir esse tipo de amostra é muito grande. Então, assim, felizmente, a gente não tem esbarrado ainda, né, com a revista para dizer assim, vocês tem que ser amostra real. Ainda não, mas eu tenho certeza que isso pode acontecer tranquilamente, professor. Mas, assim, a gente tenta mostrar a potencialidade do método, né, mostrar a potencialidade, e muitos revisores, eles entendem essa dificuldade, né, essa nossa dificuldade. Então, eles não, assim, pelo menos até o presente momento, né, não tem pedido, né, mas teve um trabalho que o Flávio, se eu não me engano, submeteu, e a revista pediu, os revisores pediram, e aí a gente já vai lá e contacta com os colegas, né, porque realmente a gente tem essa dificuldade também, professor. A gente tem dificuldade de adquirir essas amostras. Muito. Legal, vamos saber, mas eu fiquei bastante espantado, né, como foi, assim, não teve como, você fala, olha, você tem que aprovar no comitê de ética, que demora meses aqui. Isso. Né? Professor, eu comecei a fazer um projeto com o auxílio da professora da biologia, só que, professor, ela falou assim, olha, Rita, eu acho que em 1 ano ou 2, a gente consegue aprovar isso. Aí eu não vou esperar isso tudo, né? Então, acho que é mais fácil a gente fazer parceria com os colegas do que realmente fazer um projeto. Envolvendo bom, obrigado. Isso, né? Obrigado, parabéns. Imagina, eu que agradeço, professor. Eita, tem várias manifestações aqui no chat. Fernando Henrique está dizendo aqui que foi seu aluno na época da graduação em Diamantina. E está dizendo que legal! Fernando Henrique Marques Costa. Foi um privilégio assistir o seminário. Que legal. Nossa, que bom, que legal isso. Diamantina realmente foi onde a gente começou. E aí, né, nessa época, né, em 2008, aí, foi a época que o professor Auro, né, convidou a gente para o INCT, então a gente tem uma ajuda muito grande dele. E a gente conseguiu, com essa ajuda, começar, né, do zero, sem ter nada, né. Que bom que funcionou, que deu certo. Aí a Rose está mandando os parabéns, excelente seminário. A Elisângela colocou aqui, didática maravilhosa, tom de voz excelente, prende muito a atenção. Gostei, eu achei obrigada. Também, tem a mesma opinião, foi muito bom. Muito obrigada. Genieide, mandando excelente apresentação. Genieide é amiga também. Já de mais de 20 anos. E muito bem. O Zeki levantou a mão aqui. Pode perguntar, Zeki. Boa tarde, Zeki. Tudo bom com você? Oi, boa tarde. Boa tarde. Rita, parabéns pela sua apresentação, principalmente pelo seu trabalho, viu? Foi muito interessante e muito didático. Eu tenho uma curiosidade. Na primeira parte da sua apresentação, você comparou o grafeno, Nafion e o DDQ, né? Com só o Nafion e o DDQ. Você fez também incorporações ou mistura com outros materiais grafíticos? Não, a gente testou nanotubo de carbono, só que o resultado não foi tão interessante quanto o de grafeno, nesse caso. A gente não testou carbon black, mas a gente verificou que quando a gente usava o grafeno com o DDQ sem Nafion, a gente já tinha uma resposta muito baixa. Certo. Mas quando a gente colocou o Nafion, realmente a gente conseguiu um par redox muito bom, né? Então, isso melhorou ainda mais o processo de transferência eletrônica, e aí a gente falou assim, a gente acertou agora vai dar certo, porque realmente a resposta, ela caía muito, né? Então, a resposta diminuía muito. Ficou mais estável. E aí o Nafion realmente me ajudou, ficou mais estável. Com certeza. A resposta melhorou bastante.
Só curiosidade, você usou DMSO? Tem algum motivo do solvente DMSO? Porque o DDQ, ele solubiliza melhor nesse tipo de solvente. Tá. Na água já tem mais dificuldade para Não, é um outro solvente orgânico? Pode ser que sim, né? Mas a gente preferiu usar o DMSO mais... Eu acho que... Eu não lembro, porque... A gente tinha DMF no laboratório. Eu acho que a aluna que faz, quando a gente olha, a gente faz fazer um tempinho, mas eu acredito que a dispersão, até a própria dispersão do material foi melhor nesse meio, tá? Porque realmente a gente faz uma comparação, e a gente tinha lá DMS, a gente fez em água também, a gente testou em tudo quanto foi solvente, né? Para a gente realmente ter a melhor dispersão e a gente conseguir mobilizar o material de uma forma mais homogênea na superfície do eletrodo. Tá, legal. E só outra curiosidade, é uma pergunta e uma curiosidade. Nesse trabalho do SARS-CoV-2, vocês fizeram as duas proteínas, né, a nucleocapsídica e a spike, e você disse que o comportamento melhor foi da nucleocapsídica. Maior sensibilidade. Maior sensibilidade, em termos de corrente, foi mais sensível. Em termos de corrente. Teve um trabalho também na SARS-CoV-1 que fizeram também com a proteína nucleocapsídica. Tem algum motivo para essa nucleocapsídica, o pessoal buscar mais ela para fazer esse tipo de análise no caso desse tipo de doença? Professor, eu acho que tem a ver com o fato de dessa proteína estar mais internamente no material, né? Então, talvez o fato de ter um material mais complexo ali lá dentro, eu acho que talvez a interação, né, seja Parece melhor. que ela muda menos, né? Quando o vírus ele muta, quem muta mais é a spike em relação à nucleocapsídica. Talvez seja um desses motivos, né, que o pessoal busque. Com certeza, pode ser sim, professor, com certeza. Realmente é algo que a gente, né, achou interessante, né? Porque realmente a gente tinha feito já com a Spike, a gente não tinha experiência com isso, né? E a gente observou um resultado satisfatório. E nesse segundo trabalho, a gente focou em não otimizar alguns sistemas, a gente já usar o que a gente já conhecia, né? Mas aí vamos comparar, né? Como é que comparativamente, o que vai dar? A gente não procurou na literatura essa comparação e não observou. E aí, realmente, a gente viu isso nos trouxe essa curiosidade. Realmente, pode ser isso que o senhor acabou de falar, né? Mas realmente tem alguma coisa, né? A gente vê que tem uma diferença. Mas a gente ainda tem muito material ainda para trabalhar, né? E aí a gente vai tentar, né? Trazer elucidações, mais discussões para a gente poder tentar trazer alguma coisa, levar alguma coisa para a comunidade científica, né? Algo mais concreto. Mas a nossa ideia é essa, a nossa sugestão é essa mesmo, professor. Muitíssimo obrigado, viu, Rita? Parabéns mais uma vez pela sua apresentação. Eu que agradeço. Agradeço, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada pelas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Bom, o Marcelo mandou parabéns pela apresentação e o Alexandre Varão Moura perguntou aqui, ó. Chegaram a fazer testes com variantes da Covid, né? O método é capaz de diferenciar SARS-CoV-2 de outras doenças virais? Não, ainda não. Mas essa é uma coisa interessante, porque a gente justamente não teve um trabalho que o Flávio fez com o aluno dele, ele pegou diferentes amostras, né, com HIV, vários tipos, e fez e verificou se ele consegue discriminar. Esse seria o próximo passo, professor. Não fizemos. Tá? Dá muito trabalho pela frente. Muito trabalho, tem muita coisa para ser feita. Laura, por favor. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos aí. Rita, primeiro eu gostaria de parabenizar aí sua apresentação, o seminário, os trabalhos que vocês desenvolveram. E eu gostaria de fazer uma pergunta mais de curiosidade. Sim, vocês estão trabalhando, né, agora mais com essa questão dos dispositivos fotoeletroquímicos, né, em diferentes materiais, e vocês trabalhavam antes também com outros materiais, tipo materiais de carbono, tudo, sempre desenvolvendo esses dispositivos sensores. E a minha curiosidade é o seguinte,
Dentro desses diferentes tipos de materiais que vocês desenvolveram para sensores, você considera que esses materiais utilizados, né, semicondutores para fotoeletroquímica, têm a possibilidade de ser mais bem-sucedido do que os materiais convencionais para fins de sensores? Ou você acha também que existe a mesma dificuldade e os mesmos problemas para se tornar depois dispositivos utilizados aí no nosso dia a dia? Professor, também, eu acho que tem os mesmos problemas, né? Não é, os sistemas fotoeletroquímicos são sistemas interessantes, mas não são sistemas que estão longe da perfeição, né? A gente, dependendo do tipo de espécie que a gente tem, que a gente seleciona para a gente detectar, né? Eu posso dizer que o sistema fotoeletroquímico, de uma certa forma, funciona mais, né? Mas eu não vejo tanta diferença assim, professor, dependendo da espécie que eu quero analisar, né? Porque eu uso materiais semicondutores que são que conseguem fazer separação de cargas à corrente, mas eu observei, eu posso dizer que em alguns sistemas, como os imunossensores fotoeletroquímicos, a gente tem uma vantagem maior, né? Porque a gente tem alcançado uma sensibilidade maior. Por quê? Porque a gente usa uma molécula lá, uma molécula doadora, cuja corrente, dependendo do tipo de material, é muito grande. Então, a gente consegue inibir aquela corrente até uma ampla faixa de concentração, indo de concentrações mais baixas a concentrações mais altas, né? Se eu fosse comparar o mesmo sistema eletroquímico, que realmente a gente só sabe quando a gente faz, né, professor? Eu não posso dizer assim, isso aqui é melhor. Mas eu acho que eu desenvolvi alguns sensores imunossensores eletroquímicos, em termos de sensibilidade, com a luz eu ganho mais, porque eu tenho uma molécula lá que me fornece uma corrente maior, e eu consigo inibir mais essa corrente e trabalhar com uma faixa maior de concentração. Pelo menos, é o que eu tenho observado, professor. Ok. E a outra, posso fazer mais uma, Fracassi? Claro. A outra questão, por curiosidade, é o seguinte: normalmente, quando você parte para essa questão, vamos dizer assim, foto, né? As amostras que você normalmente vai utilizar pode eventualmente ter alguma questão que atrapalhe essa questão da luz que vai chegar no eletrodo. E aí a pergunta é, o quanto isso afeta? Existe um efeito muito significativo quando a solução é turva ou é colorida? E quanto isso afeta depois na sua corrente? Embora você monitore a corrente, mas é proveniente do evento, né, foto que está acontecendo ali na superfície do eletrodo. Se isso tem muita influência ou não na resposta. Professor, a gente não observou, tanto que a gente já trabalhou com algumas amostras mais turvas e fotoeletroquimicamente, a gente não observou a diferença. Assim, ele responde bem para sistemas coloridos, ele responde bem, independente de ela ser colorida, de ela ser turva, o mais importante ali é a incidência da luz sobre aquele material e quando a gente tem a separação de cargas, né, quando a gente tem a formação de elétrons lacuna, desculpa, os elétrons se separam da banda de condução de banda de valência, né? A gente tem uma espécie ali para estar impedindo essa recombinação, né? Então, a gente não observou nenhum tipo de diferença trabalhando com amostra colorida ou porque o senhor acha que talvez isso, por exemplo, se eu trabalhasse com uma amostra colorida, o senhor acha que isso talvez possa influenciar na sensibilidade do sistema? É porque a quantidade de luz que vai chegar na superfície no semicondutor é diferente, né? Pode ser que afete. Pode ser que a sensibilidade baixe um pouco, né? Mas eu não acho que seja suficientemente grande para causar um problema, né? Depende. Porque, por exemplo, depende do tipo de amostra também que eu estou focando. Se eu estou trabalhando com uma amostra, por exemplo, como fármaco, em que a gente tem presente lá no meio uma concentração muito elevada, eu não preciso de uma sensibilidade tão boa, né? Agora, se eu trabalho agora com uma espécie que está presente na amostra, uma concentração mais baixa, aí pode ser que, nesse caso, a gente realmente tenha um efeito aí que não vai ser tão positivo. Pode ser que sim. Ok.
Obrigado aí pela resposta. Só Eu que agradeço, complementando, Rita, mas se você tem um eletrodo transparente, você pode jogar radiação por trás do eletrodo, né? Aí não teria problema, né, da absorção da solução, né? Não, o eletrodo, nosso eletrodo é transparente. Sim. Só que a gente. Tá, você está falando. Sim, Não, eu já mas tô o professor tá falando. É outra coisa, né? Porque o Eu estou professor. pensando longe aqui. Eu estou pensando Tá. em montar uma célula eletroquímica onde o eletrodo fique numa das paredes, né? E você já joga a radiação por trás, né? De maneira Sim. que a radiação não tenha que passar pela solução para chegar até o superfície do eletrodo. Então, num trabalho que eu mostrei, foi um trabalho do Flávio, onde ele usa a fotoeletroquímica associada a sistema por injeção de batelada. Ele confeccionou uma célula de vidro, né? E aí ele posicionou o eletrodo, que é transparente, na parte de baixo, e a luz incidiu pela parte transparente, né? E ele conseguiu fazer a medição. Então, assim, são sistemas que estão longe da perfeição, mas são sistemas que, dependendo daquilo que você quer, você pode, né, ter um resultado satisfatório, mas estão longe da perfeição. Bom, nesse CT aqui agora, a gente está começando a fazer bastante coisa com impressão 3D, que fazer suportes, né, uma célula que seja perfeita para esse tipo de aplicação, assim, é perfeitamente factível, né? Com certeza. E uma coisa importante, acho que eu não comentei, por exemplo, o sistema que a gente trabalha é um sistema simples, mas um sistema de fotoeletroquímica, né, aqueles comerciais, tal, aquela estação de fotoeletroquímica, custa em torno de 100 mil reais. Né? 100 mil reais. Estava 50 na época, mas custa em torno de 100 mil reais. Então, trabalhar com uma lâmpada de baixa potência, a gente pode trabalhar com lâmpadas de alta potência também. Mas, assim, a gente quer minimizar os nossos custos, né? Então, quanto mais a gente puder economizar, nesse sentido, a gente faz, né? Sem contar que você não toma cuidado, você começa a aquecer tudo lá e muda um pouco, né, os parâmetros, né? Usando uma lâmpada potente? Não, o pessoal tem usado na literatura e o pessoal tem usado lâmpadas de 500, de xenônio, por exemplo, de potência de 500, né, watts. De 500, é mais ou menos por aí que o pessoal usa, né? E eles não têm tido esse tipo de problema, não, professor, de questão de aquecimento, nada disso, não. Porque a resposta que a gente obtém é muito rápida, né? Então, a gente liga, em um segundo, menos de um segundo, a gente tem a resposta, é aquilo ali. A gente liga e desliga várias vezes, mas a nossa resposta é rapidamente que a gente obtém. Então, isso nem dá tempo de aquecer nada ali. Wendel Alves, por favor, pode perguntar. Olá, Rita, tudo bem? Boa tarde, Rita, boa tarde a todos. Desculpa aí, eu acabei me atrasando um pouco aí para o seu seminário, mas eu consegui pegar algumas coisas e com as perguntas dos colegas também tem ajudado a entender melhor o seu trabalho, Rita, mas desculpa aí pelo atraso. Mas só aproveitando a pergunta do Lauro, e tem a ver essa questão também que eu tenho sempre dúvida com os colegas inorgânicos aqui. Quando você sintetiza essas nanopartículas, a grande dificuldade da síntese dessas nanopartículas, das soluções dessas dispersões, das soluções coloidais dessas nanopartículas, a tendência que elas têm de agregarem, de agregar isso em solução, e pior ainda isso na interface, né? Porque mesmo na interface existe o processo difusional que cria, que promove essa agregação, que é uma questão termodinâmica, que é difícil, por mais que a gente queira, a gente está lutando contra a termodinâmica e o negócio aqui, e isso dificulta muito a reprodutibilidade dos eletrodos, né? Essa agregação, principalmente na interface. E materiais particulados, e quando você tem sistemas aí, grafeno, materiais orgânicos, também dificultam bastante. Então, a minha primeira pergunta é, vocês têm usado uma estratégia, vocês têm para poder controlar esse processo de agregação na interface? Isso pode vir também a corroborar aí com a pergunta do Lauro nessa segunda questão. E se vocês têm usado estabilizantes, porque tem aqueles pulos do gato, né, que você não coloca nos artigos, que é na síntese desses materiais inorgânicos, que são os surfactantes, os estabilizantes, as condições experimentais, que muitas vezes você tem N metodologias de síntese de materiais particulados em solução, porém nunca consegue ter uma reprodutibilidade, porque tem sempre a velocidade de nucleação e crescimento que você tem que controlar. E quais são as estratégias, assim, que vocês têm usado para controle desse processo?
Olha, cada tipo de sistema que a gente desenvolve, a gente sempre se preocupa em ver alguns trabalhos na literatura para a gente ver o que o pessoal obteve, o que o pessoal está obtendo, o que está acontecendo, né? A gente tem combinado os materiais, né? Eu acho que quando você pensa nesses materiais, você pensa neles isolados. A gente sempre combina esses materiais, esses nanomateriais, né? E aí a gente, pelo menos acho que o Flávio pode me ajudar nesse sentido, mas a gente não tem obtido problemas de aglomeração, né? Como você está falando, né? A gente consegue dispersar bem esse material na superfície do eletrodo usando materiais como, por exemplo, oxititânio. Geralmente, o oxititânio, para alguns materiais, ele serve muito bem como uma base, né? E a gente consegue dispersar esses materiais sobre a superfície do oxititânio e a gente não tem essa aglomeração que você fala. Pelo menos a gente não observou isso, né? Mas, dependendo do tamanho de partículas que a gente queira, a gente tem que ver quais são os reagentes que a gente vai utilizar para a gente ter partículas maiores ou menores. Mas partículas pequenas, como você está falando, a gente não tem sintetizado, né? A gente tem adquirido via Sigma, Merck, como, por exemplo, esses quantum dots. E, geralmente, quando a gente trabalha com esses quantum dots, a gente sempre vai observar lá quais as características deles, a gente vê que eles têm uns estabilizantes, que são os grupos aminas, né, que estão presentes na sua estrutura, que evitam esse tipo de problema que você está falando, entendeu? Então, realmente, o que a gente tem feito em termos de síntese para partículas bem menores, eu acho que o que a gente fez trabalhando com partículas menores foram uns pontos quânticos de carbono, mas a gente ainda não aplicou, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer. Mas partículas menores, realmente a gente não sintetizou, né? A gente só sintetizou partículas maiores, trabalhou com partículas maiores por enquanto. As menores a gente adquiriu via Sigma Aldrich, como os quantum dots, vários a gente tem, e vários têm estabilizantes. Então, o próprio, quem produz já se preocupa com isso. Tanto que quando você vai ver lá na Sigma, por exemplo, os core shells, né? Os materiais têm em volta os grupos amino que dão estabilidade àquelas partículas, entendeu? Então, por enquanto, a gente ainda não trabalhou com partículas problemáticas assim, mas futuramente a gente pode ver o que acontece, tá? Então, não vou te dizer que a gente trabalhou realmente com partículas bem pequenininhas, né, como você está falando, e teve esse tipo de problema. Realmente, ainda não. A gente adquire essas partículas menores. Por exemplo, até as próprias nanopartículas de paládio que a gente mostrou, que são pequenas partículas, essas partículas a gente adquiriu, porque realmente a gente ainda não tem esse traquejo para sintetizar materiais mais complexos, tá? O máximo que a gente fez em termos de partículas, de síntese de partículas, como, por exemplo, titanato de estrôncio, titanato de bário, a gente chegou ali, então, de 40 nanômetros, que não é tão pequeno assim. Então, a gente não teve ainda dificuldades em relação a isso. Tá, Wendel? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Perfeito, Rita. Obrigado aí pela explicação aí. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Imagina, eu que agradeço pela pergunta, tá? Muito obrigada. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Tem alguma coisa aqui no chat? Peraí. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, Rita. Vou fazer uma última aqui só para a gente finalizar aqui e te liberar também, que você deve estar cansada de falar. Não, imagina. A gente vê assim bastante, né, que assim a gente tem muitas propostas, né, de sensores eletroquímicos, né, várias, né, opções, né, para diversos tipos de analitos. Mas por outro lado a gente vê assim poucos produtos comerciais envolvendo dispositivos eletroquímicos, né? Qual que é a sua visão, né? Por que a gente tem dificuldade assim, de produzir, né, um equipamento que trabalhe, né, com esses fundamentos de eletroquímica? Porque a gente não tem mais, né? Existem algumas, por que a gente não tem mais no comércio, né, desse tipo de sensores? Eu acredito, Fracassi, que seja porque o pessoal está mais interessado em sistemas automatizados, né? Então, tudo que você possa trabalhar de forma automatizada é mais tranquilo, né? Eu acho que a eletroquímica ainda está caminhando, acho que tem muita coisa ainda, a gente tem algumas
né? Tem sensores, eletrodos de seletivo para alguns ânions, a gente tem aí sensor para glicose, tem outros dispositivos utilizados aí que a gente encontrou na literatura, mas a gente ainda tem aquela coisa assim de, é automatizado, né? Dá para automatizar o sistema para facilitar? Então, acho que as indústrias buscam isso, né? Uma espécie de automatização, e isso aí a gente ainda não tem, né? Eu acho que, mas assim, eu acho que as coisas mudam, estão mudando, né? Eu acho que a gente mostrar que a gente pode desenvolver um sistema para detecção de moléculas de baixo custo, eu acho que isso para a gente já é importante, né? Mesmo que a gente não consiga automatizar o sistema, né? Mas a gente mostra a prova de conceito, a gente mostra, ó, funciona, é possível a gente trabalhar dessa forma, né? E aí o futuro dirá, né? Então, em relação ao que eles vão querer futuramente, aí só o futuro vai dizer, tá? A gente faz o que a gente pode nas condições que a gente tem, então é isso. Muito bem, pessoal. Rita, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado também, Flávio, né, pela apresentação da Rita. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, Laura? Eu só ia comentar o seguinte, né, que um dos papéis iniciais que a gente tinha do INCT era poder levar, vamos dizer assim, ciências para diferentes locais que ainda não tinha tradição em pesquisa. Então, considerando agora os trabalhos feitos aí pela Rita e o Flávio, além de ter outros, né, dentro do INCT que acabaram nucleando grupos de pesquisas extremamente interessantes em diferentes regiões do país, e eu gostaria, então, de parabenizar aí a Rita, o Flávio, né, de terem conseguido nuclear um novo grupo, nova linha de pesquisa aí no Maranhão, né? É lógico que já tinha o Auro, mas vocês aí, sem dúvida nenhuma, fez com que despontasse aí a bioanalítica, né, na Federal do Maranhão, e realmente, né, acaba fazendo com que a UFMA apareça aí, não só no cenário nacional, mas no cenário internacional, com produções científicas de qualidade na área de bioanalítica. Então, parabéns aí para vocês, que realmente têm contribuído bastante. Tá? Então, acho que gostaria de ressaltar isso. A gente só tem a agradecer imensamente, porque realmente seu apoio desde o início, né, de 2003, no nosso doutorado, pós-doutorado, né, com o professor Staca, né, e depois que a gente saiu do laboratório de vocês, vocês deram as mãos para a gente e a gente conseguiu caminhar com essa ajuda, né, então a gente se sente muito grato e agradecido por ter o senhor, né, como uma pessoa que nos ajudou e continua nos ajudando até hoje, e grata pelo INCT, por esse trabalho maravilhoso que o senhor tem feito junto, né? Então, para a gente tem sido muito importante isso, esse apoio que cada instituição, nós estamos uma instituição mais, eu posso dizer, não muito grande, né? A UFMA é uma instituição pequena, mas receber esse apoio de vocês, professor, esse apoio seu, né, do INCT, para a gente, realmente a gente não teria conseguido, ou teria sido mais difícil sem esse apoio. Então, a gente só tem a agradecer do fundo do coração por tudo isso que o senhor tem feito por nós, que o INCT tem feito por nós. Só tenho a agradecer. Tá bom, professor? Muito obrigada. Considerem abraçados, né? A gente vai, se Deus quiser, no meio do ano aí, ver o senhor Pessoal Beat de novo. A gente sente falta, né? Para conversar um pouco, né? E é isso. Muito obrigada, Fracasso, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Os colegas que estão aí pelas perguntas, os alunos que estão participando, os alunos do IFMA, os alunos da UFMA, né? Outros colegas que estão aí assistindo a gente. Para a gente foi uma honra muito grande estar aqui, estar apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Né? Como eu falei antes, a gente está longe de sermos perfeitos, porque a gente não tem nenhum sistema perfeito, todos têm suas dificuldades. Isso é um fato, mas a gente aprende com cada uma delas, tá? Então, sou muito grata por isso e pela oportunidade de estar apresentando aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada. A alegria é nossa, Rita, de ouvir aí a sua apresentação. Olha, o Daniel Salomão está levantando a mão aqui. Tem uma pergunta, Daniel? Não sei se ele levantou a mão aqui sem querer.
que pode ser que ele tenha levantado Acho que por engano. Vou baixar aqui a mão do Daniel. Tá bom. Bom, muito bem, então, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos, né? Todos os participantes, né, que estiveram aqui presentes hoje na sala virtual. É uma coisa interessante, né, que ocorreu a gente ter essa possibilidade, né, dessas reuniões virtuais, né? A gente consegue espalhar bastante aí a participação das pessoas, né? Enfim, né? Então, encerramos aqui o webinário de hoje. Até o próximo webinário. Lembrando que a gente coloca, né, depois as gravações no canal do INCT no YouTube. Então, fiquem de olho lá, as atualizações. E até o próximo webinário. Faça a propaganda da escola. Isso. Teremos, né, a escola de bioanalítica agora em julho, 23, Lauro? 23 a... 25. 23 a 25 de julho, aqui no Unicamp. E quem estiver interessado em participar e ainda não fez a sua inscrição, corra, porque a gente tem vagas limitadas, né? O nosso auditório tem capacidade limitada, então a gente vai processando as inscrições na medida que vão chegando. Então, quem estiver interessado em visitar aqui a Unicamp, não for aqui de Campinas, fiquem atentos aí e solicitem informações aí, né, de como fazer a inscrição que a gente passa para vocês. Muito obrigado, então, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Com Deus. Até julho. Tchau, tchau, gente. Abraço. Obrigada, viu? Tchau, Fracasso. Obrigadão por tudo, viu? Eu que agradeço. Imagina. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Abraço.